E aí, tudo bem? Vamos lá então? Estamos ao vivo? Maravilha, senhores, sejam muito bem-vindos. Sou o professor Dorival Conte Júnior de Língua Portuguesa. Quero conversar com você especialmente, essa nossa live aqui na verdade é especialmente para você que vai prestar o concurso do TCM. Eu vou abordar aqui o assunto análise sintática e vou explicar para vocês por que esse assunto foi escolhido aqui para essa live. São muitos alunos que mandam mensagens para nós pedindo determinados assuntos. A gente faz muita abordagem por meio de questões, né? Também é legal para você estudar, para você se preparar por meio de questões, é o ideal. Mas é legal você ter também uma noção da parte de conteúdo, claro, né? Então vários alunos aqui nos pediram para fazer uma live sobre análise sintática, famigerada análise sintática, né? A rapaziada tem um medo enorme da tal análise sintática. Eu vou mostrar para vocês aqui que não é nada disso, tá? Bem tranquilo. Então o primeiro passo aqui, gente, vamos voltar ao edital, né? Porque lógico que eu vou abordar aqui a análise sintática, mas é claro, isso tem que estar no edital, isso é evidente, né? Então lá no edital nós vamos ter essa parte do edital que você vê aí embaixo, que está destacado em vermelhinho aí, que eu enumerei, aí eu fiz uma enumeração para facilitar o entendimento de vocês aí, tá? Para facilitar o estudo, né? Então tá lá, a organização sintática e o emprego de sinais de pontuação. Eu vou aproveitar, mostrar algumas funções sintáticas que são permitidas, né, nessa organização sintática e ao mesmo tempo já trazer algumas regras de pontuação para você ir treinando aí, tá? Aí dando dicas aqui, ó, quando tem uma questão de pontuação, você vai avaliar isso, vai avaliar aquilo, tem que ter essa palavrinha-chave, né? A gente vai resolver as questões por aí. Então, nós vamos ter aqui praticamente, creio eu, 2 questões da prova, né, da sua prova de português. Porque, como ele menciona aqui a organização sintática, ele, no momento em que ele coloca isso no edital, é porque ele pode fazer qualquer pergunta a respeito de uma função sintática de qualquer coisa ali dentro de uma frase. E também, ao mesmo tempo, colocar uma pontuação ali, também uma regrinha de pontuação, perguntar sobre pontuação. Aí eu vou aproveitar e mostrar essas 2 coisas para vocês, tá? Bom, o primeiro passo aqui é o seguinte, vamos entender o que é a análise sintática. Isso que você vê aí na sua tela, esse desenho que você vê aí. Nós temos lá os chamados termos da oração, né? Você vê aqui, ó, tá vendo? Ó, termos da oração. Pode ser chamado de elementos da oração também, não tem problema. Então nós vamos ter nos termos da oração, nós temos aqui primeiro os essenciais, tá vendo? Então essenciais, vamos pensar assim, ó, não podem faltar. Na verdade é o seguinte, ó, o sujeito, ele às vezes não aparece numa frase, né? O sujeito é um elemento que vai conjugar um verbo. Às vezes ele não aparece ali na oração, que nós temos lá o chamado oração sem sujeito, que é composta por meio de verbos impessoais. Mas o predicado não pode faltar. Então por isso que alguém, quando inventou aqui chamado termos da oração, ele deu ali o predicado como um elemento essencial. Então a gente vai ver como é que se encontra um sujeito, como é que se encontra um predicado e os diversos não, são 3, né? São 3 classificações de predicado, eu vou mostrar para vocês como encontrar também. E depois os integrantes, né? Ou seja, dentro do predicado, aqui ó, nós temos os termos integrantes. É claro que não precisam ser todos esses, né? Mas tem lá o objeto indireto, objeto direto, complemento nominal, agenda passiva, não necessariamente nessa ordem. E por fim aqui os acessórios. Vamos interpretar. O que são acessórios? Acessórios podem faltar, diferente dos essenciais, né? Os essenciais não podem faltar, no caso o predicado é um que não pode faltar de jeito nenhum. E os acessórios, então, adjunto adnominal, adjunto adverbial, o aposto, e um pouquinho fora aí desse elemento lá, o vocativo, eles são elementos que podem aparecer numa frase ou não, né? Numa oração ou não. Eles vão apenas mudar, vão dar um critério de interpretação diferente. Então essa é mais ou menos a função aí interpretativa dos termos acessórios, tá? Então a sua análise sintática ela está aqui, mas ela não está toda aqui. Nós temos uma outra parte da análise sintática que são as orações, classificação das orações. Nós vamos ter lá o chamado período simples. Todas as vezes que você identificar essa expressão período, aqui ó, então esse período ele tem um início, né? Claro, né? Todo período tem um início e ele tem um fim, né? Ele tem um encerramento aqui, ó. Então toda pontuação
toda pontuação encerra um período. Toda pontuação. Sempre que você mencionar a palavra período, né, sempre que você estiver diante de uma palavra período, nós vamos ter também envolvido aqui uma pontuação. Então uma vírgula, um ponto e vírgula, 2 pontos, um travessão, ele vai encerrar um período ali. E aí vai iniciar um período novo lá do outro lado. Então muitas vezes você tem... Lembra lá na escola, quando a gente estudava, né, a professora dava ditado pra gente? Né? Eu sou da época do ditado. Né? Então o ditado, a professora falava ponto na mesma linha. O que ela queria dizer com isso? Que nós tínhamos o encerramento de um período, né, e o início de um outro período. E quando ela falava assim, ela né, ditava alguma coisa e falava vírgula, quando ela mencionava essa palavra vírgula, existia ali um final de período, e depois daquela vírgula um período novo. Quando a gente estuda colocação pronominal, eu mostro isso para o candidato. Quando você tem uma das regras de colocação pronominal, é não iniciar período por pronome oblíquo átono. E eu sempre conto para o candidato, toma cuidado com isso, porque nas provas, o examinador, ele sabe que a maioria decora assim, não inicia período, ele pensa que é início de frase. Pode ser mesmo, né? Pode ser o início de frase, lógico que pode. Mas qualquer pontuação, ela vai encerrar um período. E dali para frente a gente tem um período novo. E vamos imaginar o seguinte, como nós estamos falando de oração, então quando se fala em período, vamos contar como verbo, tá? Então o verbo vai ser uma palavra-chave. Deixa eu pegar aqui, apagar aqui o cursor aqui, ó. Então, ó, período. Vamos lá, verbo. Ah, mas só verbo? Não, também, ó, também locução verbal. Locução verbal é conjunto de verbo, tá? Eu vou dar exemplos aqui, claro, fica tranquilo aí que eu vou dar exemplos. Primeiro, deixa eu colocar vocês a par da situação da regra, né? Como funciona. Aí depois eu vou mostrando no exemplo e mostrando, retomando aquilo que a gente estudou, tá? Então vamos pensar assim, período. Período tem que ter verbo. Ou locução verbal. Tem o início e tem o fim. Se for composto, por exemplo, nós vamos ter mais de um verbo dentro desse período ou mais de uma locução verbal. Se for um período simples, é um verbo de cada lado, né, nas orações ali. E aí a gente tem as conjunções que vão ligar essas orações. E aí nós já partimos para cá, para o período composto por coordenação, aqui embaixo. Ó, né? Ah, professor, mas o que é coordenação? Período composto por coordenação, vamos imaginar a oração coordenada? Imagine o seguinte, ó, o nome dela correto, além de coordenada, ela tem esse sentido aqui, ó, independente, é uma oração independente. Né, vamos traduzir isso, tá? A gente vai traduzir isso depois. O que é essa oração independente? Ela já tem sentido próprio. Vamos traduzir para uma interpretação. É uma oração que ela não precisa de outra para fazer sentido. Ela não depende de outra. Porque a oração que depende de outra oração é a oração subordinada, que você vê aqui embaixo. E aqui nós vamos ter tanto a oração adverbial, né, subordinada adverbial, a substantiva e a subordinada adjetiva. É claro que ninguém vai adivinhar isso, tá, gente? Isso é tudo por meio de palavras-chave que eu vou mostrar para você aqui. Então, quando aparecerem determinadas palavras, você vai identificar que a partir daquela palavra você está diante de uma oração subordinada adverbial ou diante de uma oração subordinada substantiva ou diante de uma oração subordinada adjetiva. Tá? Então, as palavras-chave que vão indicar isso. Bom, legal. Vamos resumir isso aqui para ir para exemplo? Então, pensa no seguinte, ó, oração coordenada é uma oração independente. Beleza. Subordinada ao contrário, né, ao contrário da coordenada que é independente, todas as subordinadas elas são dependentes. Tá? Vamos ficar com essa informação inicialmente aqui, para você entender agora nos exemplos o que seriam esse independente e esse dependente aqui. Ó. Vamos para frente, então. Aqui, ó, pronto. Então, no primeiro exemplo aqui que eu cito para vocês é um período composto por coordenação. Então, vamos contar assim, ó, se é um período composto por coordenação, nós vamos ter mais de uma oração. Tudo bem? Mais de uma oração, tá? Bom, aí se nós temos um período composto por coordenação, a pergunta é, como eu vou identificar um período composto por coordenação? A resposta está aqui, ó, nas conjunções coordenativas. Então, por exemplo, aqui eu estou citando o exemplo da aditiva, porque eu já vou aproveitar e mostrar um critério de pontuação para ela, tá? Como lá no edital de vocês aparece organização sintática
mais pontuação, então eu já vou aproveitar e fazer as duas coisas conforme nós comentamos lá no início do vídeo. Legal? Bom, então conjunção, vou dar um exemplo da conjunção aditiva. Você identifica a conjunção, destaquei para você aqui em vermelhinho, tá vendo? Está aqui destacado, ó, tá? Então está aqui a conjunção E. Eu estou diante então de uma oração coordenada, né, a partir dessa conjunção E. Deixa a pontuação para daqui a pouco, vamos só identificar a conjunção. A partir dessa conjunção nós temos uma oração, porque nós temos verbo. Legal? Então começa aqui, ó. Tem oração em todas elas porque tem verbo. Olha o verbo aqui, ó. Tá? Ah, mas tem outro verbo do outro lado. Sim, a gente vai chegar lá do outro lado já já. Vamos pegar essa que tem o E, que é onde tem a conjunção, que é a palavra-chave que vai indicar que nós estamos diante de uma oração aditiva. Então tem verbo, então tem oração. Se ela é coordenada, aqui é porque ela tem uma conjunção coordenativa. No caso, o E é uma conjunção coordenada. Quando nasceu a conjunção E, alguém lá que inventou falou assim, ó, você vai se chamar uma conjunção coordenada, você vai fazer parte de uma oração coordenada, de uma oração independente, e você vai trazer um sentido de adição, de soma. Então, é a regra que deram para esse E, a gente está aqui simplesmente passando para vocês essa regra. Primeiro passo, então, tem verbo, tem oração, tem conjunção E, tem uma oração coordenada, e o nome dela completo é oração coordenada sindética. Lembra desse nome? Sindética. Sindética é o seguinte, pessoal. Essa palavra aqui, ela nasceu do grego sindeto. Tá? Ó, sindeto. Em grego, nós temos muitas expressões e muitas estruturas sintáticas vindas não só do latim, mas também do grego, né? Então, o que é sindeto? Para o grego, sindeto é uma conjunção, é um elemento de ligação, é um elemento de conexão. Então, quando se menciona a palavra sindética, significa dizer com conjunção. É uma oração que vai ter conjunção. Lembra, você já deve ter se lembrado agora da assindética. A assindética é aquela que não tem conjunção. Então, por exemplo, vamos pegar essa oração aqui, ó. Só essa daqui que eu destaquei, tá? Esquece a outra aqui, ó. Esquece. Vamos jogar fora aqui, ó. Tá? Essa oração que eu destaquei, ó, ela é oração porque ela tem verbo. Beleza? Mas olha só ela inteirinha aqui. Joana foi à feira. Não tem conjunção. Então ela é uma oração assindética. Né? Ó, assindética, ou seja, o a é um prefixo negativo em latim, que significa sem. Então é uma oração sem conjunção. É só isso, tá? E a sindética é aquela que tem a conjunção. Feito isso, nós vamos fazer o seguinte. Temos aqui na letra A um período composto, aliás, em todas elas, né? A, B, C, na A, B e a C, nós temos um período composto. Composto por quê? Porque nós temos mais de uma oração. Tá? Então, desse lado aqui, eu vou contar, lembra que a gente conta pelo verbo? Muito bem, então vamos contar pelo verbo. Então, desse lado aqui, ó, da conjunção, eu vou cortar na conjunção, porque ele é o marco divisório das orações. Tá? Então, desse lado aqui, a gente tem a primeira oração. Tá? Isso vai valer para as outras aqui também. E aqui, em seguida, a segunda oração. Na primeira oração não tem conjunção. Tá? Então, olha só, uma oração. Da segunda oração aqui, para frente da conjunção E, nós já temos a conjunção. Então, a gente tem uma oração coordenada, sindética, aditiva. Então, nós temos um período composto formado por mais de uma oração. Bom, legal. Agora vamos para a parte da pontuação. Né? Porque você está vendo aqui, ó, na letra A, você está vendo a conjunção E sem a vírgula. Na letra B com a vírgula. Na letra B a mesma oração sem a vírgula. Tem regra para isso. Vamos pegar a letra A primeiro. Quem foi à feira? Vamos dividir aqui, ó. Agora eu vou para a parte da pontuação na oração coordenada com a conjunção E, especificamente com a conjunção E, tá? Então vamos dividir aqui, ó. Quem conjuga o verbo ir é este sujeito aqui, ó. Tudo bem? Então a Joana é o sujeito desse verbo aqui, ó. Quando você vai para a segunda oração, repare que este verbo é conjugado pela Joana também, né? Então nós temos duas orações em que os dois verbos eles são conjugados pelo mesmo sujeito.
Então é o mesmo sujeito. O sujeito que conjuga esse verbo, tá? E o sujeito que conjuga esse verbo. Ou traduzindo isso, quem foi à feira foi a Joana e quem comprou frutas foi a Joana. Já na frase B, vou mostrar a frase B, depois eu volto na A para mostrar a diferença da pontuação. Na frase B, nós vamos ter uma situação um pouquinho diferente da frase A no que tange aqui ao aspecto do sujeito. Porque na frase B, quando você corta aqui, ó, o sujeito que conjuga este verbo é a Joana. Tudo bem? Tá vendo? Quem que foi à feira? Joana. Mas quem comprou frutas foi o João. Então o sujeito que conjuga o verbo da segunda oração é o João. Agora perceba o seguinte, entre a A e a B. Na letra A, o sujeito é o mesmo. Perfeito? Ó, é o mesmo sujeito que conjuga os dois verbos. Joana conjuga o verbo ir e Joana conjuga o verbo comprar. Quando nós temos uma oração, né, quando a gente tem uma oração aqui, um período composto por coordenação com a conjunção E especificamente para essa conjunção, ligando duas orações em que o sujeito é o mesmo dos dois verbos, então a vírgula é proibida antes da conjunção E. Tá? Então aqui, ó, na frase A, põe assim, ó, pra você não esquecer, ó, sujeitos iguais. Se você preferir, vamos fazer um negócio melhor. Ó, vamos fazer assim, ó, mesmo sujeito, pronto. Tá? É o mesmo sujeito, tanto na primeira oração, que é essa daqui, né, aqui, ó, esta é a primeira oração, como na segunda oração. Se é o mesmo sujeito, então você escreve assim, a vírgula antes do E é proibida, né? Muita gente aprendeu na escola, né? Não pode colocar a vírgula antes do E. Mas olha a letra B de bola, percebam a diferença da letra A. Na letra B, nós temos um período composto, formado por duas orações. A primeira oração, o verbo ir é conjugado por um sujeito, que no caso aqui é a Joana. Vamos colocar aqui, ó. Tudo bem? Esse é o sujeito da primeira oração. O sujeito da segunda oração é o João. Você reparou que os sujeitos são diferentes? Não é? Então o que acontece? Quando a gente tem um período composto, formado por duas orações, no caso aí conjugado, ligados pela conjunção E, em que o sujeito da primeira oração é diferente do sujeito da segunda oração, a vírgula antes da conjunção E, ela é facultativa, é o tanto faz, ela não é obrigatória e nem proibida, ela é facultativa. Então, ó, puxa uma setinha aqui e faz assim, ó, sujeitos diferentes. Né? Então a conjunção E é uma palavra-chave. Sujeitos diferentes. Aí, ó, setinha na vírgula e escreve isso aqui, ó, facultativa. Tá bom? Professor, o que é facultativa? Muita gente não sabe o que é facultativo. Tanto faz. Eu posso colocar que está certo, se eu tirar também está certo. Sim, tranquilo, aí que está certo. Mas os sujeitos têm que ser diferentes. Como aconteceu na letra, aqui está a letra B, né? Teve um erro aqui na digitação, mas é C, tá, gente? A gente conserta aqui, tá? Não tem problema nenhum. Aqui é a letra C, ó. Então na letra C, vejam que eu tirei a vírgula, tá vendo? Ó, o que aconteceu aqui, ó? Eu tirei a vírgula de acordo com a gramática, eu posso fazer isso, porque como a vírgula é facultativa, né, por conta de serem sujeitos diferentes, então eu posso tanto usar quanto não usar. Muito bem? Então volta aqui um pouquinho. Ó, o exemplo que eu citei para vocês, gente, é esse daqui, ó, tá? De uma oração coordenada com a conjunção E. Claro que existem outras orações coordenadas, né? Conjunção coordenada adversativa, né? Oração coordenada sindética adversativa, oração coordenada sindética conclusiva e assim por diante. Mas eu quis mostrar essa da conjunção E, porque muita gente erra quando você tem essa conjunção E, pensa que não pode ter vírgula, e aí o examinador se aproveita um pouquinho disso, né? O pessoal vai errar, vou aproveitar, vou perguntar isso na prova. Tá? Tomara que seja perguntado mesmo, que você vai matar a pau aí. Vamos para a próxima? Ó, aqui, ó, tá vendo? Subordinada agora. Vamos ver uma por uma. Então, subordinada vai acontecer o seguinte: período composto por subordinação,
significa dizer que eu tenho mais de uma oração. Para eu identificar uma conjunção, uma oração subordinada adverbial, eu tenho que identificar primeiro as conjunções adverbiais. São 9 classificações, né? As causais, consecutivas, condicionais, concessivas e assim por diante. Então são 9 classificações. Essas 9 classificações nós vamos ter uma oração subordinada adverbial. Se tiver uma conjunção de causa, vai ser uma oração subordinada adverbial causal. Se tiver uma conjunção condicional, vai ser uma oração subordinada adverbial condicional. Se tiver uma conjunção temporal, como eu coloquei aqui como exemplo, vai ser uma oração subordinada adverbial temporal. Se tem essa conjunção como exemplo, aleatoriamente, poderia ser qualquer outra conjunção adverbial, tá? A regra de pontuação vai ser a mesma. Na letra C aqui, ó, tá? Letra C dessa oração que nós fizemos aqui, a letra C, né? Bom, aqui na verdade era a letra D, mas tudo bem, não tem problema aqui, só para dar continuidade aqui, ó. Bom, aqui o que acontece? Ó? Quando saímos de casa, nós temos uma oração, né? Porque tem verbo, primeira coisa, certo? Esta oração, aliás, deixa eu acompanhar aqui em cima que é melhor, porque aí não fica tão rabiscado aqui. Ó. Então nós vamos ter uma oração porque tem verbo. Tá? Esta oração é chamada de subordinada adverbial, porque ela tem uma conjunção adverbial. E ela é, o nome completo dela, oração subordinada adverbial temporal. Tá? Temporal de tempo, porque ela apresenta essa mocinha aqui que é uma conjunção que indica tempo. Como eu disse a vocês, se fosse uma conjunção causal, seria uma oração subordinada adverbial causal. Agora vamos entender do ponto de vista da interpretação, para você identificar de uma forma mais rápida. Vamos voltar só um pouquinho. Quando a gente lê aqui, ó, por exemplo, Joana foi à feira e João comprou frutas. Quando você corta aqui, ó, na conjunção E, desse lado aqui você tem uma oração que ela está no sentido completo. Né, ó, Joana foi à feira, simplesmente. Né? Joana foi, se ela foi a algum lugar, essa oração tem um sentido completo. E aqui também, ó, João comprou frutas. Né? Eu também tenho um sentido completo. É nesse sentido que a gente pode entender que a oração coordenada ela é independente. Tá? Ela é independente porque ela tem um sentido completo. Então assim fica mais fácil para você identificar. Mas eu sei mesmo que ela é coordenada por causa da conjunção. Tá, gente? Esse é o plano A, que é a regra. Né? Essa questão da interpretação é o plano B. Por exemplo, aqui, ó, na oração subordinada, eu vou cortar aqui na vírgula. Depois eu vou mostrar para vocês por que tem vírgula aqui. Tá? Cadê o cursor aqui? Tá aqui. Então, ó, corta aqui, ó. Então, esta oração aqui, ó, esta oração, sem a outra oração, ela não faz sentido. Leia aí para você ver. Ó, quando saímos de casa, cadê o sentido desta oração? Você vai dizer, e aí, quando saímos de casa, o que aconteceu? Né? Então vejam que ela não faz sentido sozinha, ela precisa de uma outra. Por isso que ela é chamada de dependente. Ela depende da outra oração. E essa outra oração se chama oração principal. Bom, então o que vai acontecer aqui? Ó? Quando a oração subordinada adverbial, qualquer uma delas, tá? Causal, consecutiva, condicional, temporal, qualquer uma delas. Quando a oração subordinada adverbial aparecer primeiro aqui, ó, e a oração principal vier depois, esta vírgula que você vê aqui, ela é obrigatória. Tá? E ela vai funcionar, essa regra, gente, ela funciona para as 9 classificações das orações subordinadas adverbiais. São 9 classificações que nós vamos ter. Claro que você viu aí no meu material, lá no meu material de... Não só nas aulas online também, que você já por um acaso, acho que já deve estar assistindo, mas também lá no material em PDF. Eu coloquei isso para vocês lá. Todas as classificações das orações subordinadas adverbiais. Se tiver aí em mãos, pega, abre, dá uma olhadinha, você vai ver que são 9. Tá? E eu ainda fiz o seguinte, eu coloquei várias conjunções ali, que é para você ter o máximo de conhecimento possível em tese de conjunção.
né, para não ficar limitado só a 2, 3, como trazem as gramáticas aí. Você pega as gramáticas, elas dão 2, 3 exemplos de conjunções. Ali eu peguei e coloquei vários exemplos, tá? É para você identificar realmente quais são. Então o esquema é fazer isso aí. Vai lá até o materialzinho PDF que você tem, ou nas aulas online, pega lá a parte de conjunção, você vai ver que tem todas aquelas conjunções, uma enormidade, uma quantidade enorme, melhor dizendo, de conjunções. Eu estou falando dessas conjunções aí. Então serve para qualquer uma delas essa regra de pontuação. Quando a oração principal ela vem primeiro, ó, a OP vem primeiro e a subordinada vem depois, a vírgula vai ser facultativa. Tá? Então vejam como tanto faz eu inverter o período, começar pela oração, aqui no caso ó, subordinada, e a oração principal depois, ou a principal primeiro e depois a subordinada, tanto faz. O entendimento vai ser o mesmo, a interpretação é a mesma, porque a conjunção continua sendo a mesma, continua sendo a conjunção temporal, né? Então, independentemente da inversão da oração, o que vai interessar também, além do nome da oração, é a questão da pontuação. Então aqui você vai escrever assim, ó, obrigatória, vírgula. Tá? E aqui você escreve entre uma e outra, você escreve isso aqui, ó, facultativa. Tudo bem? Como eu identifico uma oração? Verbo. Como eu identifico o nome dessa oração, se ela é uma oração subordinada ou coordenada? Conjunção. E essa conjunção já me dá não só o nome da oração, mas me dá também o seu sentido, que no caso, nesse exemplo que eu citei, é de tempo. Tá? Serve para as 9, então, fechou? 9 classificações das orações subordinadas. Vai lá no meu material em PDF, pega lá, conjunções. Você vai encontrar assim, ó, classificação das conjunções subordinadas. É aí. Pode olhar lá que tem exemplos, e você vai ver exemplos em que eu coloco a oração, primeiro a oração principal, depois a subordinada, às vezes eu coloco uma vírgula, às vezes não, que é justamente para você ter essa noção. E quando você tem a oração subordinada primeiro e a principal depois, você pode reparar que todas elas têm a vírgula lá. Está lá no material, você vai ver depois. Ainda no período composto por subordinação, nós temos as chamadas orações substantivas. As orações substantivas elas são identificadas por meio das conjunções integrantes. No caso, são duas, né? Nós temos a conjunção que e a conjunção se. Né? Então, ó, que e se são as conjunções integrantes. Uma das grandes dificuldades, ou talvez dúvida aí, né, da maioria dos candidatos, é identificar essa palavra que ou se como conjunção integrante. Então, alguns perguntam para mim, como é que eu identifico se é uma conjunção integrante, que ou se, já que a conjunção que, a palavra que tem várias funções, eu vi aqui na gramática, são várias funções, como é que eu faço para identificar que ela é uma conjunção integrante? Porque se ela for uma conjunção integrante, com certeza você estará diante de uma oração subordinada substantiva. Então nós podemos fazer duas coisas para você identificar se ela é uma conjunção integrante. Vamos primeiro aqui cortar aqui na conjunção. Tá? Aí você vai para este verbo, que é o verbo da oração anterior. Tá? Aqui no caso está o espero, podia ser uma oração maior, não tem importância. Vou para esse verbo aqui. Ó. Olha a pergunta que eu faço para ele. Espero. Se você chegar para alguém e falar espero, essa pessoa vai falar o quê? Você espera o quê? Né? Ou você espera quem? Ela vai fazer essa perguntinha aqui para você. Quando ela faz essa pergunta, observe o seguinte, ó, olha quem responde a pergunta, é a palavra que. Então, com certeza, ele vai ser uma conjunção integrante. Quando eu faço a pergunta para o verbo da oração principal e ela faz essa pergunta, o verbo faz essa pergunta, e a resposta é uma palavra que, ou se, né? Podia ser o se. E bem, deixa eu dar um exemplo do se aqui, ó. Que não está aqui, mas eu te dou aqui, ó. Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu escreva assim, ó. Não sei. Qual a primeira pergunta que você faz? Você pergunta o quê? Não sei o quê, né? Ó, não sei, mas aí não vem o quê? Vem o se, ó. Não sei se virei amanhã. Tudo bem? Então, ó, o que eu vou fazer aqui, ó. Vou cortar aqui, né? Vou para o verbo da outra oração e vou perguntar, ó, não sei
não sei o quê? O que é que eu não sei? Olha a resposta aqui, ó. Tá vendo? A resposta começa com a conjunção se. Então, com certeza, você está diante aqui de uma conjunção integrante, com certeza é oração substantiva. Viu? Ou então você pode fazer o seguinte, corta aqui, ó, e aquela perguntinha, né? Aliás, aquela pergunta não, é aquilo que a gente aprendeu na escola. Aliás, eu lembro que eu aprendi dessa forma. Espero isto. 2 pontos. Isto que? Aí o que responde? É uma conjunção integrante. Se é uma conjunção integrante, eu tenho uma oração subordinada substantiva. A gente tem lá a oração subordinada substantiva subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. São 6 classificações, né? Ah, professor, fala de novo aí que eu vou copiar, né? Não precisa, gente. Lá no meu material em PDF tem isso aí, tem as classificações, eu mostro como é que você encontra isso, tá? O que vai interessar para nós é o seguinte: essas orações subordinadas, substantivas, elas têm uma outra oração que se chama principal, né? Então, igual às outras subordinadas. Então, vamos cortar aqui, ó. Corta aqui, ó. Então, aqui nós temos a oração principal e aqui a oração subordinada. Esta oração, ela exerce uma função específica do verbo da oração anterior, né? Ela tem uma função. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, espero. O verbo esperar é um verbo que exige um complemento sem preposição. Quem espera, espera alguém ou alguma coisa. Então, se é alguém ou alguma coisa, esse verbo é um verbo transitivo direto. Se ele é transitivo direto, aqui, essa segunda oração, que é a subordinada, ela é oração porque tem verbo. Tá? Então, aqui, vamos apagar aqui que eu vou acompanhar aqui em cima com vocês. Ó. Vamos daqui, ó. Ela é oração, ó. Ela é oração porque ela tem verbo. Olha o verbo melhorar lá. Tá? Muito bem. Ela é subordinada substantiva porque ela tem esta mocinha aqui que é uma conjunção integrante. Tá? E como ela completa o sentido de um verbo transitivo direto, ela é uma... Agora eu vou colocar o nome dela completo. Ó. Ela é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Tá? Então não é nenhum palavrão esse nome aí, né? Vamos aprender as orações subordinadas adjetivas, as orações subordinadas substantivas objetivas diretas. Parece que é um palavrão, você nunca vai entender na vida. Mas nada disso. Tem que raciocinar. Vamos fazer aqui, ó. Vou fazer aqui pra gente encerrar aqui para outro assunto. Ó, de novo, ó. Cortou na conjunção, verbo da oração anterior. Espero. Espero o quê? Pergunta o quê? Apresentou o quê? Com certeza uma oração subordinada substantiva, porque se que é uma conjunção integrante. Verbo da oração principal, põe aqui, ó. O verbo, o que você é para a gramática? Ele vai dizer, eu sou um verbo transitivo, porque eu preciso de complemento e sem preposição. Legal? Legal. Bom, então nós temos aqui um objeto direto, que completa o sentido de um verbo transitivo direto. Então, é oração porque tem o verbo melhorar. É subordinada substantiva porque tem a conjunção integrante que. E é objetiva direta porque completou o sentido aqui, ó, de um verbo transitivo direto, tá? Então não tem nada de absurdo não, gente. É bem tranquilo, bem fácil. E a última oração subordinada, que também... Ah, sim, espera um pouquinho, espera aí, antes que eu me esqueça aqui, ó. Esqueci de falar da pontuação. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui, gente. Quando você tem uma oração subordinada substantiva, é porque nós temos uma oração principal. Então, não se separa a oração principal da oração subordinada substantiva por vírgula aqui, ó. Então a vírgula vai ser proibida, tá? Nesse caso. De todas as orações subordinadas substantivas, uma delas, que é a última delas na classificação, é a apositiva, oração subordinada substantiva apositiva. Não é essa daqui não, hein, gente? Essa aqui é a objetiva direta, tá? Mas a apositiva é a única que cabe pontuação, né? Você pode usar ali 2 pontos, né? Por exemplo, ó, ele disse, né? Eu posso usar isso aqui, ó. Ele disse. Aí eu vou explicar, né? Vou mostrar o que ele disse.
ó, 2 pontos. Que, né? Ó, que você é legal. Pronto, ó, ele disse que você é legal. Então esse que é uma conjunção integrante. Então nós temos uma oração subordinada substantiva. Então é uma oração subordinada substantiva apositiva, porque ela está explicando aqui, ó, por meio desses 2 pontos aqui, o verbo da oração principal. Ele disse o que? Explica para mim o que ele disse. Então a apositiva, porque ela explica, né, o verbo da oração anterior. Aí sim a gente tem os 2 pontos aí. Do contrário, não caberá pontuação para separar a oração subordinada substantiva da oração subordinada, ou melhor, da oração principal. Tá? O período composto por subordinação, no caso das orações adjetivas, a gente tem como palavra-chave um pronome relativo. Eu trouxe o que aqui justamente para você identificar a diferença entre esse que, porque claro que você pode perguntar, né? Como que eu sei que esse que é uma conjunção integrante? Como que eu sei que esse que é um pronome relativo? Aqui a gente faz a pergunta o que, lembra? Então, espero o que. Aqui, quando ele é um pronome relativo, você faz o seguinte, ó. Você vai ver que antes vai ter um substantivo, é um nome, ele vai se referir, vai se relacionar a esse nome, e a gente pode trocar por o qual e seus variantes. O qual, os quais, a qual, as quais. Nesse caso aqui vai ser os quais, porque alunos é masculino plural. Se fosse alunas, era as quais. Se fosse aluno, era o qual. Se fosse aluna, era a qual. Então essa é a jogada aí que a gente faz para saber se esse aqui é um pronome relativo ou conjunção integrante. Se ele é pronome relativo, com certeza é uma oração subordinada adjetiva. Aí a gramática vem aqui e diz o seguinte, olha, quando a gente tem uma oração subordinada adjetiva, ela pode ser isolada entre vírgulas, né, no meio de um período, dentro de outra oração. Ó, pode ser isolada com parênteses, né, ou com travessões aqui. Opa, passou direto aqui. Ó. Ou com travessões, ou sem nada. Né? E é claro que deram um nome para cada uma delas. Quando ela é isolada por vírgulas, parênteses ou travessões, que são os 3 primeiros casos, ela vai ser chamada de oração subordinada adjetiva explicativa. Tá bom? Ó, explicativa. Então ela vai explicar a condição desse substantivo anteposto de uma maneira genérica. Então é como se a palavra todos estivesse aqui implícita. Então você vai ler essa frase da seguinte maneira, ó. Vai ler aqui assim, ó. Todos, tanto para as vírgulas, parênteses ou travessões, tá? Ó, todos os alunos, passa por cima dessas vírgulas, dos parênteses ou dos travessões, vamos passar por cima, ó. Todos os alunos são aprovados. Por quê? Explica para mim por quê. Porque todos estudam. Então aí a palavra todos está implícita. Tá? Tanto nas vírgulas, nos parênteses ou nos travessões. Quando a oração, a última aqui, ó, quando ela não está isolada, isolada é sem estar com vírgulas, parênteses ou travessões, ela vai ser chamada de oração subordinada adjetiva restritiva. E se ela é restritiva, aí a palavra somente, ela está implícita, ó. Vamos por aqui, ó. Somente ou apenas, ó. Somente os alunos que estudam é que são aprovados. Então os alunos que não estudam, consequentemente, não são aprovados. A diferença está na pontuação, na classificação dela quanto ao sentido. Com vírgulas, parênteses ou travessões, explicativa. Sem vírgula, sem parênteses, sem travessões, né, sem isolamento, restritiva. Com isolamento, com as vírgulas, parênteses ou travessões, a palavra todos está implícita. Todos os alunos são aprovados. Sem as vírgulas, parênteses ou travessões, a palavra apenas ou somente está implícita. A última, ó. Somente os alunos ou apenas os alunos que estudam é que são aprovados. Fechamos? Bom, vamos partir aqui para outra parte. Partir para outra parte é legal, né? Essa é uma baita redundância, né? O que eu quis dizer foi o seguinte, gente. Ó. Até aqui nós vimos as orações. Né? Então, organização sintática tem a ver... vou voltar um pouquinho para a gente poder ir para outro assunto, tá? Para você não ficar perdidão aí. Ó. Organização sintática tem a ver com a classificação das orações coordenadas e orações subordinadas. Sendo que a coordenada ela vai ter a sindética, que é aquela com conjunção,
que são aquelas 5 conjunções que lá no meu material em PDF você vai ter, as ativas, adversativas, conclusivas, explicativas e alternativas. As conjunções subordinativas, elas introduzem essa parte de baixo aí, 1, 2, 3. As orações subordinadas são divididas em 3, subordinadas adverbiais, subordinadas substantivas, subordinadas relativas, né? Subordinadas aí adjetivas no caso. As adverbiais são reconhecidas pelas conjunções adverbiais, aquelas 9. As substantivas são reconhecidas pelas 6 conjunções integrantes. 6 características, na verdade é 2 conjunções Q e C, mas são 6 classificações: subjetiva, objetiva direta, completiva nominal, tem lá no materialzinho lá. E as adjetivas reconhecidas por meio dos pronomes relativos. Fechou a primeira parte da organização sintática. Bom, aí nós vamos para a segunda parte da organização sintática, que é o que eu mostrei para vocês em primeiro lugar, né? Que foi o seguinte: termos essenciais. Vamos ver como é que a gente acha um sujeito e vamos ver como é que a gente acha um predicado. E a gente vai ver aqui, ó, o sujeito e o nome do predicado, quando é predicado verbal, quando é predicado nominal, tá? Então nós vamos nessa primeira parte que está destacada aí para você, tá bom? Olha lá, dá só uma lida nisso aí, ó. Sujeito é um dos termos essenciais, né? Ele tem como função conjugar um verbo pessoal. O verbo pessoal é o verbo que tem sujeito. Que existem os verbos impessoais que não têm sujeito, né? Além disso, ao conjugar um verbo, ele poderá aparecer, lá, praticando a ação do verbo. Quando ele pratica a ação do verbo, nós temos um sujeito agente, é o sujeito que age, né? Ou recebendo a ação do verbo, que é o sujeito paciente ou sujeito passivo. E nós temos também o sujeito que pode praticar e sofrer a ação do verbo ao mesmo tempo, que ele é o agente barra paciente. Por exemplo, se eu falar assim, ó, João se machucou, né? Ó, João se machucou significa dizer que o João praticou a ação do verbo contra ele próprio. Então ele é o sujeito que ele age, que ele machuca, e quem machuca, machuca alguém, no caso é ele próprio, né? E quando você coloca esse se, ó, João se machucou, ele pratica e sofre a ação do verbo ao mesmo tempo. Então, o sujeito classificado como, inicialmente como sujeito que pratica e um sujeito que recebe a ação do verbo. E os nomes técnicos desses sujeitos são sujeito agente ou ativo, sujeito paciente ou passivo, ou os dois sujeitos ao mesmo tempo. O predicado é tudo aquilo que estiver antes ou depois do sujeito, e que se refere a esse sujeito, mas tem que ter verbo. Tá? Então, o predicado tem que ter verbo. Aí, como é que eu identifico um predicado verbal, um predicado nominal ou um predicado verbo nominal? Olha que coisa simples, gente. Quer ver que tranquilo? Ó, olha aqui, ó. Para você identificar isso, nós temos que partir lá para a predicação dos verbos, que é a parte da regência, né? Para saber quando o verbo é intransitivo, ou quando ele é transitivo direto ou indireto, quando é um verbo de ligação, a gente identifica isso aqui, gente, ó, numa matéria chamada, olha lá, regência verbal, tá? Então você pega lá o material lá em PDF, ou pega mesmo as aulas online, né, que nós temos aqui, procura lá, você vai ver lá, regência verbal. Lá na regência verbal a gente vai identificar se esse verbo é intransitivo, se esse verbo é transitivo direto ou indireto, ou um verbo de ligação, porque é por meio desses verbos que eu vou reconhecer se o predicado é verbal, se é nominal, se é verbo nominal. Aí é decoreba, facinho, vou mostrar para vocês aqui, ó. Bom, transitividade significa deslocar-se para. Um verbo transitivo ele precisa se movimentar. Os verbos transitivos são aqueles que necessitam de um complemento. Esse complemento pode ser com ou sem preposição. Se for com preposição, é o transitivo indireto. Se for sem preposição, é o direto. E é lá na regência que a gente vê isso. Vamos partir para a prática aqui, ó. Quando é que eu tenho um predicado verbal? Nós temos um predicado verbal quando nós tivermos, com certeza, no predicado, um verbo transitivo direto, aqui, se João comprou, ele comprou alguma coisa, ele tem um objeto direto, ou um verbo transitivo indireto, que tem como transitividade indireta uma preposição de, que é do verbo gostar, ou um verbo intransitivo, que não tem complemento, né? O verbo chegar aqui, quem chega simplesmente chega, aí no caso ao destino, não é o complemento, mas algo que está junto do verbo, que a gramática vai chamar de adjunto. É o chamado adjunto adverbial, aí no caso adjunto adverbial de lugar, né, que é o destino. Bom, predicado verbal, eu tenho que ter verbo transitivo direto, verbo
transitivo indireto ou verbo intransitivo. Fechou? Esse é o predicado verbal. Então lá na regência você já aproveita e estuda o chamado predicado verbal. O predicado nominal tem que ter um verbo de ligação. O verbo de ligação não é só o ser ou o estar. A gente aprendeu na escola o ser e estar, parecer, tornar-se, dependendo do verbo, né? Por exemplo, o menino parece triste, né? Eu posso trocar, o menino é triste, o menino está triste, né? Eu posso trocar por o menino anda triste, né? O menino ficou triste, posso trocar pelo ficou aqui, ó. Então são todos verbos de ligação. Como é que eu sei que ele é de ligação? Porque eu decorei o verbo? Não, porque eu identifiquei aqui o sentido, ó. Essa expressão triste, aqui, ó, deixa eu até trocar de cor aqui para ficar diferente aqui, ó. Essa expressão aqui, ó, triste, tá? Ó, o que ela está fazendo aqui, ó? Ela está dando uma característica ao sujeito, né? Ela está dando uma qualidade ao sujeito. Deixa eu pegar de novo aqui. Aqui, ó. O triste é na verdade aqui, ó, uma qualidade ou uma característica, né, do menino, que é o sujeito da oração. Então, esse verbo parecer aqui, que podia ser o verbo ser, andar, ficar, estar, qualquer verbo, né? Ele vai exercer a função de pegar este sujeito aqui, ó, e ligar a qualidade ou a característica dele. Por isso que ele se chama verbo de ligação. E quando a gente tem um verbo de ligação, nós temos um predicado nominal. Tá? E o verbo nominal é o predicado, olha lá, misto, em que a informação se concentra em dois elementos, o verbo transitivo, direto ou indireto, ou intransitivo, e também no predicativo aqui, que é o chamado predicativo. Nós temos dois, né? Predicativo do sujeito e do objeto. Eu vou mostrar esses dois para vocês aí. Bom, vamos traduzir esse conceito aqui num exemplo, para ficar mais fácil. Então, o menino chegou. Para aqui, ó. Para nessa frase aqui, ó. Aqui, ó. Se o menino chegou, né? Primeiro, deixa eu achar o cursor aqui. Achei, tá aqui. Então, ó, o cursor tá aqui, ó. Fechou. Nós temos um verbo intransitivo, certo? Que o chegar é um verbo intransitivo. Se é um verbo intransitivo, eu já tenho um predicado verbal. Né? Aí continua. Ao colégio machucado. Quem está machucado é o menino. Tá vendo? Então, o machucado é uma característica de menino. É como se esse verbo estar estivesse implícito lá, ó. Tá? Ele está implícito aqui nessa primeira oração. O menino chegou ao colégio e estava machucado. Então eu tenho aí um verbo implícito, que é o verbo estar, que é um verbo de ligação. Tá? Então, se eu tenho aqui, ó, vou voltar aqui, ó. Se eu tenho um verbo intransitivo aqui, ó, e aqui eu tenho um verbo de ligação implícito, que é esse cara que está aqui, então com certeza eu tenho de um lado o predicado verbal e de outro o predicado nominal. Aí é o chamado verbo nominal. Tá? Aí o predicativo do sujeito aí, que é a característica do menino. Olha o predicativo do objeto, que também tem um verbo de ligação implícito. O juiz julgou o réu culpado. Se o juiz julgou, ele julgou alguém, então um verbo transitivo direto. Né? O réu é o objeto direto. Tá? Então, ó, o juiz pratica a ação do verbo, é o sujeito. O verbo julgar é transitivo direto. O réu é o objeto direto. E o culpado é uma característica do réu. Se é uma característica do réu, é o predicativo do objeto. E aí a gente tem implícito um verbo de ligação. O juiz julgou o réu como sendo culpado. Então, nós vamos ter aqui também, gente, o predicado verbo nominal. Né? Então aqui, ó, vamos cortar aqui. Ó. O juiz julgou, VTD, verbo transitivo direto, já temos um predicado verbal. Ó, o réu culpado. O culpado é a característica do réu. Se é característica do réu, é uma qualidade dele, nós damos um verbo de ligação implícito aqui, ó, o verbo, ó, o réu como sendo culpado. Então, desse lado nós temos o predicado verbal, desse lado o predicado nominal. Então, resumindo, gente, o predicado ele é encontrado por meio da regência, o reconhecimento do verbo, se ele é transitivo direto ou indireto, se ele tem complemento, se ele não tem, se ele é um verbo de ligação, e assim vai. Vamos embora?
Termos integrantes. Integrantes está dentro do predicado. Objeto indireto, direto, tanto faz, gente. Não tem necessidade necessariamente aí uma sequência lógica aí, tá? Vamos só voltar um pouquinho, né? Para entrar naquele exemplo que eu quero mostrar para vocês o seguinte, aqui onde nós começamos, tá? Ó. Sujeito é o Carlos, não se separa o sujeito do seu verbo por vírgula. O complemento do comprar é um automóvel, não se separa o seu complemento do verbo. A mesma coisa com o verbo transitivo indireto, ó, não separa o verbo do seu sujeito, não separa o verbo do seu complemento. E aqui também, ó, Carlos chegou ao seu destino. Então nós temos uma sequência lógica aqui, ó. Apesar do verbo ser intransitivo, né? Mas nessa sequência lógica nós temos o adjunto adverbial. Se ele fosse deslocado, a gente vai ver até um exemplo disso logo mais à frente. Ao seu destino Carlos chegou, aí a vírgula seria aí obrigatória. Tá? Então a prova foi difícil? Não separa o sujeito do seu verbo. Tá? E não separa o verbo aqui também do seu. No caso não é um complemento, porque o triste e o difícil aí... Desculpe, gente. O triste e o difícil aí, eles são predicativos, né? Não são complementos. Mas eles são como se fosse um complemento no sentido, né? A prova foi. Eu fico perguntando, ela foi o quê, né? O menino parece, ele parece o quê, né? Tá bom? Então é como se fosse um sentido esse complemento. Também não vai separar. Vamos para frente aqui, deixa eu apagar aqui para vocês ficarem com esse material depois. É aqui a mesma coisa. Bom, complementos. Primeiro vamos para complementos. Aqui, tá, gente? Ó, nós estamos nesse elemento destacado aí, ó. Objeto direto ou indireto, direto, tanto faz aqui, ó. Objeto direto, objeto indireto, nós vamos aprender lá na regência verbal. Pega os verbos, a gente tem que se familiarizar com alguns deles. E o objeto e o complemento, né, complemento nominal, nós vamos ver por meio dos substantivos, adjetivos ou advérbios, que são os nomes que dentro de um contexto vão exigir complemento por preposição. Então vamos começar por aqui, ó. Objeto direto é o termo que completa o sentido de um verbo transitivo direto e aparece sem preposição. Tá aí os exemplos. Ó. Então não vamos separar também o verbo do seu complemento, né? Pedro comprou livros didáticos. Livros muito didáticos é o complemento do verbo comprar, não pode separar por vírgula aqui. Então eu vou aproveitar e falar da pontuação. Sem vírgula aqui também. E aqui também, ó, fizeram o quê? Todas as tarefas. Então lá na regência você vai saber que o verbo comprar e o fazer são verbos transitivos diretos. E se são transitivos diretos, ele tem esse rapazinho chamado objeto direto. Agora aqui, ó, o objeto indireto eu preciso de um verbo que tenha preposição como complemento, claro. Né? Então aqui no caso o verbo gostar, preposição de. O verbo aspirar no sentido de almejar, né? O verbo aspirar no sentido de almejar, exige preposição a aqui. Ó. Da mesma forma, em relação à pontuação, também não se separa o verbo do seu complemento. Tá? Não importa que ele seja transitivo e indireto, não pode separar também. Tá? Então, repito, pela regência você vai identificar se o verbo é transitivo, direto ou indireto, né? Ou se ele é um verbo de ligação ou se ele é um verbo intransitivo. O complemento nominal nós temos os nomes. No caso aqui do primeiro, ó, o povo tem necessidade de paz. Se o povo tem necessidade, ele tem necessidade de alguma coisa, necessidade é um substantivo, se é o substantivo é um nome. Tá? Então olha o que diz aqui, ó, a gramática. Ó. O complemento nominal é o termo que completa o sentido de um nome. Um nome é um substantivo, um adjetivo, um advérbio. E vem sempre ligado a esses elementos por meio de uma preposição. Então dentro de um contexto eles sempre vão precisar de uma preposição. Tanto o nome substantivo como o nome advérbio, como o nome adjetivo aqui. Ó. Então, por exemplo, ó, esse remédio é prejudicial. Prejudicial é um adjetivo. Se ele é prejudicial a alguma coisa. Está aqui a preposição, está aqui o complemento nominal. Se o deputado votou contrariamente, ele votou contrariamente a alguém ou a alguma coisa. A preposição a veio do contrariamente aqui, ó. Contrariamente é um advérbio. Opa, desculpa aí, gente. É um advérbio. E se é um advérbio, ele precisou de um complemento dentro do contexto.
esse complemento é iniciado por preposição a. Então a diferença do complemento verbal para o complemento nominal é que no verbo, no complemento verbal, às vezes o verbo precisa de complemento por preposição, às vezes não, né? No caso do complemento nominal, sempre a preposição vai ser necessária. E ela vai ser necessária, ela vai sair de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Eu sempre comento com os candidatos, né? Para você identificar os complementos verbais e nominais, ou melhor, verbal e nominal, você tem que estudar regência verbal, regência nominal. Ali você vai encontrar os chamados complementos, tá? Vamos para frente. O agente da passiva é um termo empregado numa oração na voz passiva, onde o sujeito recebe a ação do verbo, né? Ah, sim, gente, espera um pouquinho. Deixa eu voltar aqui, nós estamos falando de pontuação também. Não se separa aqui o complemento do seu nome, tá? Então, se a gente colocar uma vírgula aqui, ó, vou até colocar aqui para vocês, ó. Não pode colocar uma vírgula aqui, nem aqui, e nem aqui. Aliás, não é só vírgula, qualquer pontuação. Vai pelo sentido da frase que você vai identificar, né? Olha lá, o povo tem necessidade. Tem necessidade de quê? Olha como ele precisa de complemento. Não pode separar, né? Esse remédio é prejudicial. Se é prejudicial a, né? Prejudicial a quem ou a quê? Não pode pôr vírgula, né? O deputado votou contrariamente a quê? Olha o complemento dele aí, ó. Então, sem vírgula. A vírgula tem mais ou menos a ver com uma lógica, né? E no caso do agente da passiva, né, que é um termo empregado numa oração na voz passiva, ou seja, onde o sujeito recebe a ação do verbo, ele sempre também vai estar ligado ao verbo no particípio, né? Particípio terminado em idoado, no caso do particípio regular, e ele vem com uma preposição de ou por. Essa preposição de ou por ela pode ser ligada aos artigos ou aos e as. Então, além disso, o agente da passiva, na voz ativa, ele é um sujeito agente. Vamos traduzir tudo isso aí para vocês aí. Bom, legal. Olha só os exemplos. O rapaz foi cercado. Vamos analisar no ponto de vista do sentido? O rapaz, ele não cercou ninguém, ele foi cercado. Então ele recebeu a ação do verbo. Então nós temos um sujeito paciente. Ele foi cercado de belas garotas ou por belas garotas. Então faz o de ou por aí. Esse por belas garotas ou de belas garotas é o agente da passiva. E se ele estivesse na voz ativa, olha a frase 2. Né? Olha lá, belas garotas cercaram o rapaz. Ó. Aí o belas garotas viraria um sujeito agente. Ou seja, o sujeito que está praticando a ação do verbo na frase 2, porque belas garotas é que cercaram o rapaz, e na frase 1 ele está funcionando como um agente da passiva. Essa preposição por exemplo, né, acho que vai ficar melhor um por aqui, quer ver? Ó? Ela pode ser somada ao artigo as, aí pode virar isso aqui, ó. O rapaz foi cercado pelas belas garotas, né? Também daria, né? E essa é a tradução disso aqui, gente, ó. Preposição por, né? Pode somar a preposição por aos artigos ou aos e as, ou a preposição de, né? De mais o igual a do, de mais a igual a da. Também daria aí para fazer. Tá bom? Olha a frase 3. O rapaz foi cercado das belas garotas ou pelas belas garotas. Que é o exemplo que eu dei para vocês aqui. Ó. As belas garotas cercaram o rapaz. Por que na frase 2... Olha a frase 2 aí. Ó. Por que não tem artigo antes do belas? Por que não tem? Volta na frase 1 agora. Porque, ó, de belas garotas ou por belas garotas. Não tem artigo. Não tem suma com artigo. Vai para a frase 3. O rapaz foi cercado das belas garotas ou pelas belas garotas. Por que tem artigo agora? Eu somei de mais as igual a das, des por mais as igual a pelas, e olha a frase 4. As belas garotas. Aí o artigo aparece. Então o agente da passiva e o sujeito agente, eles são as mesmas pessoas ali, né? Os mesmos elementos, vamos dizer assim. Então, se eu tenho um agente da passiva de uma forma, ele tem que estar igual quando ele é o sujeito agente, como aparece na frase 2, por exemplo. Olha lá, belas garotas, porque não tem artigo em de belas garotas e por belas garotas. E na frase 3, como tem artigo das belas garotas de mais as ou pelas belas garotas por mais as,
na frase 4 o artigo tem que aparecer. Tá? Então, o agente da passiva ele é aquele elemento que na voz ativa ele pratica a ação do verbo. Aí. Tá? Vamos para o próximo? Ah, sim, olha lá. Sempre me esqueço aqui, deixa eu voltar mais uma vez. Você também não vai colocar vírgula para separar aqui, ó. Tá vendo? Ó? O agente da passiva do verbo no particípio. Tá? Ó, não se coloca vírgula aqui, ó. O verbo no particípio ele vem buscar aqui o agente da passiva. Ó. Se ele foi cercado de alguma coisa ou por alguma coisa. Tá vendo? Então por isso que também não se usa vírgula aqui. Tá? E claro, também, né? Não se separa o verbo do seu sujeito, né? O rapaz foi cercado, né? Ou belas garotas cercaram. Não se separa o verbo do sujeito também. Né? Aproveitar aí. E vamos partir para outra concepção aqui de análise sintática, que são os termos acessórios. Eu vou pegar aqui os principais porque tem a ver com pontuação, tá, gente? Que são aqui, ó, por exemplo, um adjunto adverbial. O adjunto adverbial é muito questionado em provas de concurso, tá, gente? Muito questionado, principalmente porque ele tem sentido, olha lá, que é a circunstância que você está vendo aí na sua tela, ó. Elemento que se relaciona a um verbo, a um adjetivo, ou um advérbio, ou até mesmo uma frase, né? E ele vai trazer uma circunstância, um sentido específico, né? Ou uma circunstância específica a esse verbo, a esse adjetivo, ou a esse advérbio, ou a esta frase. Vamos traduzir isso para vocês aqui. Ó. Tá vendo aí? Ó, na cidade, ou naquela cidade, o povo fazia muitas orações. Na cidade é um elemento deslocado para o início do período, que é um elemento acessório, que é o adjunto adverbial de lugar. Quando ele estiver no início do período, a vírgula aqui vai ser obrigatória. Tá bom? Vamos botar aqui obrigatório? Então, o adjunto adverbial, ele traz uma circunstância, ó, volta aqui, ó. Tá vendo? Circunstância, é um sentido específico. Nesse caso aqui, ele está trazendo um sentido específico de lugar, né? Poderia ser qualquer outro sentido, de intensidade, né, de modo, de tempo, qualquer outro, mas nesse caso é de lugar. Início do período, o adjunto adverbial, vírgula obrigatória. Tá bom? Ok, tá bom? Então, ó, primeiro passo. Adjunto adverbial está no início do período, a vírgula vai ser obrigatória. Segundo passo aqui, gente, tem que tomar bastante água por causa do ar condicionado, tá? Segundo aqui, ó, o povo naquela cidade, né? Aqui, ó, como aqui é tudo fechado, tem que ter um ar condicionado, senão a gente morre aqui, né? Então, resseca um pouquinho, tem que estar toda hora tomando água. Eu peço desculpas a vocês aí, tá? Mas é necessário. Então, na segunda frase, o adjunto adverbial está intercalado, ele está entre o sujeito, tá vendo, o povo, ó, e o verbo. Então, as vírgulas são obrigatórias. Tá? Ou entre o verbo e o seu complemento. Vírgulas obrigatórias. Agora, quando ele tiver no fim do período, como ele já não atrapalha mais nenhum dos elementos essenciais, que é o sujeito e o seu predicado, ele não atrapalha o sujeito e o verbo e o seu complemento, então tanto faz você colocar as vírgulas aí. Ela vai ser, tanto faz você colocar a vírgula, ela vai ser, no final da frase, a vírgula vai ser facultativa. Tá? Facultativa aqui, ó. Então, início e meio, vírgulas obrigatórias, fim, facultativo. Opa, tá difícil, hein? Tudo bem? A gente tosse nessa época, o pessoal já fica tudo com medo, né, do coronavírus. Não é coronavírus. E também você não vai pegar daí. Você está longe de mim aí, apesar de estar me assistindo. Muito bem, então adjunto adverbial, elemento acessório, início do período, meio do período intercalado, né? Meio é intercalado, vírgulas obrigatórias, final, vírgula facultativa. Os adjuntos adverbiais, eu vou trazer alguns sentidos aqui para vocês, são as principais circunstâncias, né? Adjunto adverbial de acréscimo, de afirmação, de assunto, de causa, de companhia, tem tudo isso lá no material em PDF que você adquiriu
para assistir as aulas online, tá, gente? Tá tudo lá com vocês. Eu trago lá uma série de circunstâncias também, alguns exemplos para você se familiarizar. Vou passar para o aposto. O aposto é outro elemento. Quer ver? Deixa eu voltar aqui para você não se perder aí, né? Nós estamos falando disso aqui, tá, gente? Então vamos lá passar para o aposto, tá? Então o aposto é o seguinte: a gramática, ela fez o seguinte, ela deu alguns nomes. Eu vou colocar esses nomes, não são muito comuns isso em prova, mas vai que o examinador cisma, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui de aposto e vou colocar o sobrenome dele, que é classificação. O aposto explicativo, ele explica o substantivo anteposto. Olha a primeira frase, ó. Curitiba, capital do Paraná. Capital do Paraná é o aposto de Curitiba, né? Que é uma explicação do que é Curitiba. Obrigatoriamente isolado entre vírgulas, tá vendo? O aposto especificativo, ou especificador, se você preferir também, é aquele aposto que funciona assim, ó. Jornal é um dos mais lidos, né? O jornal O Globo é um dos mais lidos. Esse jornal, existem outros jornais. Só que o autor do texto especificou o Globo. Por isso que é chamado de especificativo ou especificador. Então é um aposto que explica o jornal anteposto e está entre vírgulas também obrigatoriamente. E aí o enumerativo, que você pode colocar, no caso, nesse exemplo aí, 2 pontos, né? Falamos com 2 colegas, vamos enumerar. Quais são essas colegas, né? Explica aí para mim quais são as colegas com as quais vocês falaram, né? São a Ana e a Norma. Então aí o aposto enumerativo. E o resumidor, que ele resume tudo aquilo que está nos substantivos antepostos. Olha a última frase aí. Amor, ódio, paixão, tudo faz parte da vida de todos nós. Aí você vai dizer, mas por que esse aí não é isolado entre vírgulas? Aí vem a explicação aqui, ó. Porque é o seguinte, o que acontece aqui é que a palavra tudo, aqui, ó, ela está exercendo a função de, ao mesmo tempo, de aposto resumidor, porque ela está resumindo esses 3 substantivos aqui, ó. Esses 3 substantivos, ela engloba os 3 e joga dentro dela aqui, dessa palavra. Então, ao mesmo tempo que ela é um aposto resumidor, ela também é o sujeito do verbo fazer. Porque o que faz parte da vida de todos é o tudo, né? Então o amor, o ódio, a paixão, ela está tudo ali dentro. Então se ele é o sujeito, não se separa o sujeito do seu verbo. Tá certo? Então esse, no caso, esse aposto resumidor não vem isolado por vírgulas. Tá? E por fim o vocativo, que é um chamamento. É o mais simples, né? O mais fácil aí de todos para você identificar. É uma forma de chamar a atenção de uma pessoa com quem falamos. Esse vocativo a gente usa praticamente todos os dias, né? Praticamente todos os dias você faz um chamamento aí. Principalmente para quem tem filho, né? Quem tem filho vai chamar direto. Ó, menino, saia daí, né? Ou saia daí, menino, ou saia, menino, daí, tanto faz. O aposto, aliás, o vocativo, ele pode estar tanto no início de um período, como no fim, a letra B, como no interior de um período, que ele também vai estar isolado entre vírgulas. Legal? Fechamos. É o seguinte, organização sintática, que é o que está no seu edital. Tá? A organização sintática está lá no seu edital. Item 5, está lá no comecinho, depois você vai voltar lá para ver. Vou voltar aqui, né? Que vai ficar cansativo para vocês. Então, organização sintática e elementos de pontuação, né? Regras de pontuação. Na organização sintática, para a gente resumir aqui, ó, vamos dividir entre a análise sintática, que é isso que eu mostrei agora para vocês, encontrar o sujeito, o predicado, se tem objeto, se o objeto é direto ou não, se é indireto por meio do verbo, né? Se o predicado é verbal ou nominal. E tem a outra parte da organização sintática, que é em relação às orações. Orações e seus períodos, né? Orações coordenadas, pode ser assindética ou sindética. Sindética tem conjunção. E as orações subordinadas, divididas em 3. Orações subordinadas substantivas, não necessariamente nessa ordem, né? Oração subordinada adverbial, oração subordinada adjetiva. Todas reconhecidas por meio de palavras-chave. Fechou? É isso, gente. Encerramos aqui essa nossa live. Espero tê-los ajudado. Nessa parte, é claro, que a gente precisa de um aprofundamento maior, mas por ser uma live, que você fica bastante tempo aqui concentrado, é mais cansativo, tem que dar uma paradinha, depois você volta, assiste novamente o vídeo, você vai ter ele disponível para você. Pega o material, né, o PDF que você tem lá,
ou então você vai lá para a aula sobre esse assunto, nós temos lá também, tá bom? Agradeço muito a atenção de todos vocês, muito obrigado, bons estudos, espero vê-los aprovados com certeza lá no TCM, e a gente vai se encontrar aqui mais algumas vezes nas nossas aulas online e nas nossas dicas, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, muito boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Valeu!